O governo do estado marca a data para a segunda etapa da retomada das atividades. Natal e Mossoró prosseguem com reabertura, mesmo com o avanço da pandemia. Justiça determina a suspensão dos repasses do estado para o Consórcio Nordeste. E Plano Diretor inicia pré-conferência virtual. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2020 e o TVU Notícias está no ar. Bares e restaurantes em todo o estado têm previsão para reabrir no próximo dia 15. O decreto foi assinado pela governadora Fátima Bezerra e publicado hoje no Diário Oficial do Estado. O decreto adia para o dia 15 de julho a retomada da segunda fração da primeira fase do cronograma de retorno gradual das atividades econômicas. Durante a coletiva de imprensa realizada hoje, o secretário adjunto de Saúde Pública, Petrônio Spinelli, declarou que a taxa de ocupação de leitos críticos ainda continua alta e o isolamento social está muito abaixo do recomendado, que deveria ser em torno de 70%. Diante dessa realidade, a medida mais acertada do governo foi adiar a abertura de novos serviços não essenciais. O governo não abriu mão do seu projeto, do seu planejamento de retomada. O governo continuou com todo o projeto, está todo lá. O que o governo fez foi ser prudente e não abrir sem ter a segurança de que a etapa já estava madura e segura de ser aberta. Por isso que é importante, inclusive, que os municípios tenham a sensibilidade de considerar isso. E todo o empresariado, todas as instituições precisam entender isso. As igrejas, o futebol, todo mundo tem que entender que nós não estamos contra a abertura. Ao contrário, o governo quer que o processo aconteça, mas aconteça com segurança. Porque mais do que simplesmente abrir, nós precisamos evitar o efeito sanfona. Abre hoje, daqui uma semana, complica e fecha. Então, abrir com segurança, abrir com prudência, conversando, negociando. Unidade nesse momento. Quero apelar a isso. A decisão do governo, ele não tem nada de atrito ou de conflito com ninguém. É uma decisão essencialmente técnica. O secretário de Tributação do Estado, Carlos Xavier, afirmou que essa prorrogação de abertura de bares e restaurantes está dentro do plano de ação de retomada econômica, que determina a suspensão caso não ocorra a diminuição dos índices epidemiológicos da Covid-19. É importante dizer que essa decisão que o governo do Estado tomou, ela estava prevista inclusive no próprio plano de retomada. O plano de retomada há de 7 em 7 dias períodos de avaliações que, não se cumprindo os critérios objetivos que nós estabelecemos, nós não migraríamos para essa fase. Inclusive, é importante salientar isso, que esse plano ele foi gestado junto com as entidades produtivas, os setores, as entidades do setor produtivo, e era de conhecimento de todos eles que essas avaliações aconteceriam de 7 em 7 dias. Então a gente segue uma recomendação do comitê científico e definiu por deixar por mais 7 dias o processo de retomada estacionado nesse processo de abertura somente da primeira fase. Mesmo com o avanço da pandemia em todo o estado, Natal e Mossoró decidem manter a reabertura das atividades econômicas. Jorge Silva traz mais informações. São mais de 13 mil casos confirmados na capital potiguar e a cidade já ultrapassa as 500 mortes pela Covid-19. Mossoró é outro epicentro da pandemia, com mais de 3 mil casos confirmados e 137 óbitos. Mesmo diante desse triste quadro, as duas maiores cidades do estado decidiram continuar com a abertura da segunda fase das atividades econômicas. Em Natal, a Prefeitura iniciou a segunda fração ontem, com a permissão de funcionamento de restaurantes, lanchonetes e parques gastronômicos de até 300 metros quadrados e lojas de 600 metros quadrados de diversos segmentos comerciais. Hoje, a Prefeitura publicou 2 decretos autorizando o funcionamento de igrejas e de alguns serviços de shopping centers.
Essa autorização está condicionada a uma série de limitações e regras. Nos templos religiosos, por exemplo, a quantidade máxima no ambiente é de 20 pessoas. Todas devem manter distanciamento de 1,5 metro na entrada de cada igreja. Só pode entrar pessoas com máscara e com as mãos higienizadas com álcool 70. Os administradores das igrejas são obrigados a higienizar todos os espaços pelo menos 2 vezes ao dia. Tentamos falar com o prefeito de Natal, Álvaro Dias, para saber como será a fiscalização para o cumprimento dessas normas, mas ele não quis se pronunciar. Conversamos com a presidente do Conselho de Saúde, Dalva Horácio, que criticou as medidas do governo. Considero, no mínimo, equivocada, precipitada, a decisão do prefeito de Natal de flexibilizar as atividades não essenciais nesse momento da realidade da região metropolitana e principalmente da realidade de Natal. Que nós temos ainda uma taxa de ocupação de leitos altíssima, acima de 90%. Nós temos uma quantidade enorme de profissionais de saúde afastados, inclusive por contaminação por Covid-19. E muitas unidades não se consegue completar as escalas de plantão. A maioria das unidades tem uma crônica insuficiência de pessoal que está agravada, inclusive, justamente pela contaminação por Covid. A Justiça Estadual suspendeu os repasses do governo do estado ao Consórcio Nordeste. O pedido veio de uma ação impetrada por deputados estaduais da bancada de oposição ao governo na Assembleia Legislativa. O governo do estado deve suspender imediatamente qualquer tipo de repasse de dinheiro ao Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. O órgão é formado pelos governos dos 9 estados da região. A decisão liminar da 5ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado atende o pedido de uma ação popular de autoria dos deputados estaduais Kelps Lima, Cristiane Dantas e Alisson Bezerra, do Partido Solidariedade. A ação questiona a ilegalidade do repasse de R$ 4.900.000 ao governo da Bahia para o pagamento antecipado de 30 respiradores que não foram entregues pela empresa Hempcare Pharma Representações. A empresa já foi alvo de investigações policiais e os governos dos 9 estados cobram o ressarcimento dos valores pagos. A ação também quer impedir o repasse de cerca de R$ 900.000 do governo do estado para o custeio do Consórcio Nordeste. A decisão tem caráter provisório e cabe recurso. As jovens mulheres estão entre as mais vulneráveis nos ambientes de trabalho, de acordo com os grupos laborais que mais sofreram com a pandemia. Os dados são do Tribunal Regional do Trabalho, que aponta as desigualdades de gênero como uma das questões que mais tem chamado a atenção para esse período. Jovens trabalhadores com ingresso recente no mercado de trabalho, trabalhadores idosos e especialmente as mulheres são os grupos laborais que mais sofreram com a pandemia do novo coronavírus, de acordo com o Tribunal Regional do Trabalho. A juíza Fátima Cristiane de Oliveira explica que as trabalhadoras domésticas sofreram ainda mais. Dentro dessa camada vulnerável, existem alguns que ainda são mais vulneráveis. E as domésticas, elas estão nessa camada, né? Elas são ainda mais vulneráveis dentro da camada já vulnerável da mulher. Surgiram inúmeros problemas relacionados à categoria, né? Um dos problemas que mais salta aos olhos é que houve uma perda de postos de trabalho domésticos de 727 mil, né? Somente nos 3 primeiros meses da pandemia, aqui no Brasil. Ainda de acordo com a juíza, entre os principais problemas aflorados durante o período de isolamento social estão as questões relacionadas às desigualdades de gênero, que acabam por sobrecarregar a mulher. Historicamente, as tarefas relacionadas ao lar, relacionadas ao cuidado dos filhos, sempre foi atribuída às mulheres, né? Mesmo após o ingresso massivo das mulheres no mercado de trabalho, essa tradição persiste até hoje, principalmente no Brasil, né?
Nós até ouvimos alguns homens dizendo, mas eu costumo ajudar nas tarefas domésticas, né? Mas, na verdade, esse tipo de afirmação, ele só reforça o machismo estrutural, né? Porque se homem e mulher trabalham fora, não seria o caso do homem ajudar a mulher nas tarefas domésticas, e sim a compartilhar, dividir igualmente essas tarefas. Começou hoje a pré-conferência virtual do Plano Diretor de Natal. A autorização para realizar a discussão de forma virtual não agradou a membros da sociedade civil. A retomada das discussões do Plano Diretor de Natal acontecem após decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que negou o pedido de suspensão do processo feito pelo Ministério Público do Estado. Ontem, o Conselho da Cidade do Natal realizou por meio de uma live a apresentação do sistema de votação dos delegados para ONGs e movimentos populares. A sessão marcada para hoje reúne os demais segmentos da sociedade. Segundo o membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB e do movimento Salve Natal, Lucas Wallace Ferreira, a sessão remota não acolhe a todos os interessados. A inscrição foi num prazo curtíssimo, e esse prazo ele revela na pandemia o quão excludente ele é, né? Então, assim, movimento de luta de bairros e favelas, movimento de população em situação de rua, não conseguiram se inscrever, sequer seus representantes, e isso mostra que quão contraditória é essa sociedade, né? Em que o plano diretor vai se tornando um plano de elite e não um plano que inclui. Segundo ele, o formato virtual desconfigurou o processo da eleição dos delegados. Primeiro que o formato online, ele desnaturou a finalidade da eleição dos candidatos a delegados na pré-conferência. Isso se revela porque o que poderia ser uma campanha dos delegados para expor os seus interesses em representar Natal na conferência da cidade, se transformou no envio de uma foto para o site da prefeitura. O professor do Departamento de Arquitetura da UFRN, George Dantas, aponta que esta etapa do debate é importante, mesmo não discutindo a minuta do plano diretor, e que a reunião virtual não possibilita debater todos os pontos necessários. Embora essa etapa não vá discutir o mérito da minuta, mas ela tem uma discussão dos delegados, quem melhor representa, qual a visão de cidade, qual a visão do plano diretor, o que é que deve ser enfatizado, o que deve ser valorizado, o que pode ser alterado, né? Isso é uma discussão importante também de acontecer. E nessa etapa acabamos entrando nela por conta da força das circunstâncias da pandemia, né, tendo que fazer de maneira virtual, mas sem ao mesmo tempo construir essas garantias. Então o processo acabou sendo reduzido ao próprio sistema de votação, né, a fazer a votação online, e a 2 lives de esclarecimento, né, que aconteceram. De acordo com o regimento, serão eleitos cerca de 130 delegados, sendo 58% escolhidos pela sociedade civil e os outros 42% nomeados pela Prefeitura do Natal. A pandemia atingiu diretamente as operações do Aeroporto Internacional de Natal. No mês de maio, o terminal transportou pouco mais de 10 mil passageiros, uma queda de quase 94% em relação ao ano passado. A queda foi registrada principalmente nos meses de abril e maio. No mesmo período do ano passado, o terminal recebeu mais de 160 mil passageiros por mês. Agora, com as restrições de circulação, esse número ficou em torno de 10 mil. A Inframérica, empresa que administra o aeroporto, também registrou queda de 30% no número de voos nos 5 primeiros meses do ano. O mês de abril registrou apenas 165 voos, contra mais de 1.200 no ano passado. Agora, em julho, o aeroporto volta a receber voos diretos para Brasília e Salvador. Em junho, um voo direto para Recife foi retomado. Durante os 2 primeiros meses da pandemia, o aeroporto operou apenas com voos para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ainda não há data para o retorno dos voos internacionais. Iano Flávio Maia para o TVU Notícias. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico. E em um contexto de pandemia, a importância de investimentos em pesquisas ficou ainda mais clara.
Ela é a responsável por compreender, explicar e às vezes até prever determinados fenômenos. Mas também é ela quem suscita questionamentos importantes para a sociedade. Afinal, o combustível dela são as perguntas. A ciência é um dos pilares do desenvolvimento de um país. E neste Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, quem entende do assunto fala sobre a importância dos investimentos na área. Investir em ciência, em educação, pesquisa e inovação é importante para quaisquer sociedades alcançarem o desenvolvimento social e econômico. É através da ciência que nós podemos aprender com o passado, dialogar com o presente e garantir o futuro. A principal importância, no meu ponto de vista, é trazer o raciocínio científico, principalmente quando a gente observa numa pandemia a necessidade de um raciocínio científico, de você ter condutas padronizadas para você ter resultados. E isso tem que estar em todas as formações, seja na área de saúde, seja da área de humanas e de exatas. Em situações de instabilidade, como a pandemia do novo coronavírus, o investimento em pesquisas científicas se mostra ainda mais essencial. A professora Vivian Silber é coordenadora local de um estudo internacional que busca descobrir se fatores genéticos influenciam na gravidade da Covid-19 em cada indivíduo. No qual o objetivo é entender se há fatores genéticos que podem explicar variedades de sinais e sintomas e a gravidade da doença do Covid-19, porque algumas pessoas evoluem de forma leve, moderada e grave da doença. É um trabalho que envolve uma equipe de alunos, professores e também médicos colaboradores nos ambientes hospitalares. As amostras, no momento, elas estão sendo ainda coletadas nos ambientes hospitalares, o material extraído na faculdade de farmácia e preparado para ser feito o envio das amostras para a Espanha. Para o estudante de geologia e pesquisador no Geoparque Seridó, Silas Samuel, o desejo de ajudar a sociedade foi o estopim para se tornar um pesquisador. Ser pesquisador, na verdade, é trazer à sociedade a luz do conhecimento. Então, desde uns 17, 18 anos, quando eu tinha uns 17, 18 anos, na minha adolescência ainda, eu me perguntei por que a sociedade tinha tantos problemas e como é que eu podia ajudar a melhorar. E principalmente na minha área, né, sobre a terra, sobre as rochas, sobre os minerais, como a sociedade sabia tão pouco sobre isso e como é que eu podia ajudar a sociedade a usar melhor esses recursos, a otimizar o uso desses recursos. De repente a gente usava tão mal os recursos naturais, tirava muito e usava pouco, e a geologia tem um papel fundamental nisso. Então eu percebi que ser pesquisador era essencial. Mas há quem pense que ciência se resume a estudos que resultam em produtos como remédios, vacinas ou novas tecnologias. No entanto, as discussões sobre a sociedade são tão importantes quanto as demais, como explica a pesquisadora Alice Andrade. O que nós não podemos fazer é resumir a ciência a um utilitarismo momentâneo. Por exemplo, as ciências humanas e sociais aplicadas, elas são fundamentais para a formação de uma sociedade mais analítica, mais crítica, mais reflexiva, consciente dos seus direitos e deveres, que possa entender de maneira mais eficiente qual é o lugar social que ocupa e quais são os caminhos para se combater opressões estruturais. Sem as ciências humanas, sem as ciências sociais, não há educação, não há justiça, não há leis, não há liberdade de expressão, não há mídia, não há cidadania e não há democracia. E apesar das críticas feitas por parte da população, as universidades públicas são as principais responsáveis pela pesquisa científica aqui no país. Segundo um relatório produzido pela empresa americana Clarivate Analytics e divulgado no final do ano passado, 15 universidades públicas produzem 60% da ciência aqui no Brasil. E mesmo com a sucessão de cortes em bolsas de pesquisa, a ciência brasileira continua resistindo e cobrando por dias melhores. Nós temos que combater os discursos anticientíficos e valorizar a ciência, a pesquisa e os centros de produção de ciência, como as universidades públicas. Pensando no desafio de muitas famílias que tiveram de se adaptar ao ensino remoto devido à pandemia do novo coronavírus,
Uma professora da UFRN decidiu criar uma ferramenta curiosa para ajudar na interação educacional de crianças em idade escolar. A ideia começou com uma brincadeira. A professora da Escola de Saúde da UFRN, Gracimari Teixeira, passa muito tempo no computador devido ao teletrabalho. Por conta disso, resolveu construir um notebook para a filha, usando tampas de potes de sorvete, papelão, tinta base de água e fita adesiva. Olá, mamães, eu fiz esse notebook reciclável com tudo que eu tinha em casa. Então, eu usei 2 tampas de sorvete, fita adesiva, fita de tecido, papel contato e papelão. E eu pedi para uma amiga fazer em feltro e em velcro. Então, a criança vem e escreve o que a mãe guiar. Então, por exemplo, terminar a palavra amor. O resultado e a empolgação da filha demonstraram que a brincadeira poderia servir como instrumento pedagógico. Segundo Gracimari, as crianças gostam das telas, então aprender com um notebook reciclável desperta interesse pela atividade educacional. Com o trabalho remoto, tem despertado ainda mais interesse das crianças pelas telas, ao observar seus pais trabalhando em casa no computador. Então, de acordo com a aprendizagem significativa, a gente precisa utilizar esse conhecimento prévio das crianças, esse seu interesse, para promover o ensino-aprendizagem. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, esse notebook reciclável, tanto para as crianças conhecerem as letras, como para elas lerem e escrever. Então, por exemplo, a família vai guiar a criança para escrever o nome feliz. Então, ela vai tirar as letrinhas do teclado do notebook e vai digitar a palavra feliz. Gracimari cita como referência para esse tipo de abordagem a aprendizagem significativa, cujo objetivo é oferecer ao estudante uma nova informação de maneira espontânea para reforçar a estrutura do conhecimento do indivíduo. E se a ideia começou como uma brincadeira, a hora de aprender não poderia ser diferente. Clara, escreva o nome feliz. Aê, tia! Legal? O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenha uma boa noite e até amanhã!